Nos anos 90 e 2000, a comédia era um dos gêneros mais lucrativos de Hollywood. Filmes como Debi Lloyd, O Âncora, Superbad, Se Beber Não Case eram sucessos de bilheteria e, obviamente, marcaram uma geração. Mas nos últimos anos, esse tipo de comédia praticamente desapareceu. E eu posso trazer alguns dos possíveis motivos disso acontecer. Como, por exemplo, as bilheterias em queda, a falta de comédia-evento ou até mesmo a mudança no gosto do público. Porque eu acredito que quando existem movimentos significativos assim, nunca é só por um motivo. Bom, pessoal, eu sou o John e esse daqui é o quadro Além da Pipoca. Como vocês já perceberam, hoje eu vou falar sobre um assunto que mexe muito com a minha cabeça. O que aconteceu com as comédias de Hollywood? É um questionamento que muita gente faz hoje em dia e que é bem válido, já que é um gênero do cinema muito valorizado pelo público, inclusive por esse aqui que vos fala. Então já deixa o like aí no vídeo para eu saber se vocês estão gostando desse quadro, se inscreve no canal se você é novo por aqui e vamos entender melhor se de fato as comédias estão morrendo no cinema. Faz me sentir mais jovem. Olha, se você parar pra analisar, no passado as comédias faziam centenas de milhões de dólares. Só que hoje elas raramente ultrapassam os 100 milhões. Eu vou dar um exemplo exagerado aqui, só pra vocês terem uma ideia, beleza? O filme Superbad, que na minha opinião é uma das melhores comédias dos anos 2000, fez de bilheteria 170 milhões de dólares e teve um orçamento de 20 milhões. Ou seja, um lucro enorme. Já o filme Confess Flat fez 600 mil dólares, gastando o mesmo orçamento, 20 milhões, o que foi um prejuízo incalculável para o estúdio. Esse é só um exemplo de muitos que você pode achar por aí. E a gente se pergunta, por que isso está acontecendo com frequência? Uma boa resposta seria a falta de comédias-evento. Filmes desse gênero, até pouco tempo atrás, costumavam ser grandes lançamentos no cinema, enquanto hoje a grande maioria vai direto para streaming. Eles tinham um lançamento em grande escala, um elenco popular na maioria das vezes, um alto retorno de bilheteria e até impacto cultural, virando referência ou meme e entrando no imaginário coletivo das pessoas. A gente pode pensar em O Diabo Veste Prada, que fez uma bilheteria impressionante de 326 milhões de dólares e acabou virando um tipo de ícone pop cultural, ou até mesmo a franquia Todo Mundo em Pânico, que é uma das mais lucrativas dos anos 2000, com orçamento total estimado em 177 milhões de dólares e fez, no total de receita, de bilheteria, mais de 900 milhões. E aí? É muito difícil ver hoje em dia filmes que tenham esse apelo nos cinemas, onde as pessoas aguardam ansiosamente pelo lançamento. Um outro ponto que eu posso trazer por aqui é a ascensão do streaming. Hoje, grande parte do conteúdo de comédia migrou para as plataformas de streaming, e não só no formato de filmes, mas para as séries também, meio que deixando o cinema para os grandes eventos cinematográficos. O próprio Adam Sandler, que é um dos reis da comédia no cinema da minha geração, agora faz muitos filmes direto para Netflix, como O Mistério no Mediterrâneo, Zerando a Vida, Os Meyerowitz e vários outros. Em relação às séries, elas agora também dominam o entretenimento. Consequentemente, a forma de consumir humor acaba mudando um pouco. Não que não existissem sitcoms e outras séries nessa pegada anteriormente, mas agora elas vieram forte. Eu posso lembrar que logo de cara de Brooklyn Nine-Nine e Ted Lasso, que até hoje atraem milhões de espectadores. Assim como a ascensão das comédias híbridas, que misturam comédia com outros gêneros, como por exemplo o Urso, Fleabag, Barry, Ruptura, entre outras. Ou seja, os algoritmos de streaming também ajudaram a mudar a forma como nós consumimos o humor. Essa é a verdade. Tudo bem? O que houve? E pessoal, olha só, esse quadro é feito em parceria com a Mix Filmes, que é a empresa que está editando esse vídeo aqui. Se você está procurando uma produtora que faça trabalhos de edição de vídeos institucionais, vídeos para casamento, para sua empresa, para acervo pessoal ou até mesmo para vídeos no YouTube, essa daqui é maravilhosa nisso. Eles fazem também trabalhos de motion design, estruturas de branding, entre outras coisas. Então confere aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado o portfólio deles e entre em contato se você quiser fechar algum tipo de edição de vídeo, beleza? Vocês estão com sorte.
Assim, eu pontuei aqui que agora o cinema tem focado bastante nos filmes que são grandes eventos. Então, o domínio dos blockbusters é um outro ponto que a gente precisa levantar. Hollywood hoje só quer saber de super-heróis e franquias. Claro que existem exceções, pessoal. Mas o que eu tô querendo pontuar é a grande quantidade de filmes nesses formatos que engoliram as comédias. Os estúdios estão claramente priorizando filmes que garantem retorno financeiro seguro. Eles estão investindo bilhões em franquias como Marvel, DC, Avatar, deixando pouco espaço para filmes menores. E isso acaba gerando uma crise nas comédias de médio orçamento. Tipo, comédias como Quero Ficar com Polly e A Herança de Mr. Deeds tinham orçamentos entre 40 e 50 milhões de dólares. Mas hoje esse tipo de filme raramente é feito. Eles focam muito nos filmes de baixo orçamento, que se der ruim nas bilheterias, o estúdio não tem muito prejuízo, e também nesses de grande orçamento, onde se tem quase certeza do sucesso, né, do filme. Então acaba sendo um foco muito grande na necessidade de apelo global, porque as comédias costumam depender de diálogos e referências culturais, enquanto blockbusters de ação funcionam em qualquer país. Eu posso dar um exemplo aqui de um blockbuster médio, como o primeiro filme do Venom, que arrecadou nas bilheterias mais de 850 milhões de dólares. Eita porra! Onde você vai? Que é isso? É muito pior do que eu pensava. Ele é vermelho. Se for comparar com o filme Amigos Imaginários, que é uma comédia que teve quase que o mesmo orçamento, só que faturando 190 milhões, é um banho de água fria. Olha a diferença aí, né? O declínio das comédias de Hollywood é um fenômeno interessante, porque envolve mudanças culturais, econômicas e estruturais também na indústria do cinema. Então talvez a questão não seja que Hollywood parou de fazer comédias, mas sim que o que nós consideramos engraçado mudou. E quando eu falo nós, não é só uma geração específica, beleza? Mas sim do geral, focando em quem mais consome conteúdo hoje em dia, que no caso é o jovem. Nos anos 2000, filmes como Superbad e American Pie apostavam no constrangimento. E eu sou suspeito de falar, porque American Pie faz parte da minha vida. Eu sou apaixonado por essa franquia, inclusive. Quem era? Era o meu pai. Mas nós sabemos que ali existem questões que não se enquadram no humor seguro atual, que os estúdios têm apostado hoje em dia, né, e tudo mais. Não só American Pie, mas filmes como Borá e Trovão Tropical também tinham piadas extremamente provocativas. Só que aí é que tá, porque o sarcasmo e a ironia dos anos 2000 deram lugar a um humor mais positivo e autoafirmativo, o que não necessariamente é pior, né, mas sim diferente. O próprio stand-up tá mais popular do que nunca hoje em dia, só que o formato mudou. Os vídeos curtos e memes agora são os principais veículos dessa comédia. O que dá pra entender com tudo isso é que as comédias, obviamente, não morreram, pessoal. O que tá acontecendo é uma grande transformação. A TV e o streaming viraram os novos lares do gênero, mas ainda existe espaço para bons filmes desse tipo nas telonas. Se a gente parar pra pensar, o humor sempre evoluiu com o tempo, acompanhando justamente as mudanças na sociedade. Lá no começo, o humor físico dominava os filmes mudos, com o Charlie Chaplin e o Buster Keaton. Nos anos 50 e 60, surgiram as comédias de costumes e as sátiras mais leves. Já nos anos 80 e 90, o humor ficou mais escrachado, né? Com filmes como Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu e Debi Lloyd. Ele é meio debilóide. O que talvez a gente esteja vendo agora seja, na verdade, o começo de uma nova era das comédias. Porque o humor muda com o tempo, mas a sua função continua a mesma: nos divertir enquanto entendemos o mundo à nossa volta. Saquei. Não entendi, explica. E agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você tem gostado dos filmes atuais de comédia? Tem assistido mais filmes desse gênero em casa do que no cinema proporcionalmente? Diz aí a sua opinião pra gente trocar uma ideia, beleza? Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquela martelada no like aqui no vídeo, né? Clica no gostei, porque isso ajuda muito a gente na divulgação dele. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra continuar acompanhando vídeos como esse que eu trago com frequência. Não esquece de conferir na descrição do vídeo minhas redes sociais, principalmente o Instagram, beleza? Me segue lá. É isso aí. Valeu!